teatro grego teve origem na Grécia Antiga, no século V a.C., onde havia o costume de cultos e oferendas aos deuses gregos, como função social e cívica. O teatro e suas representações estavam associadas às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. O povo grego realizava danças e ritos de sacrifício, celebração como pedido de agradecimento, e cantavam em homenagem a Dionísio, deus do vinho, embriaguez e vegetação, posteriormente considerado como deus do teatro. Em festivais, desenvolveram-se e resultaram como consolidação de uma escrita e representação dramática concebidas em dois estilos, tragédia e comédia. Estilos: os povos árticos e atenienses bradavam canções e ditirambos, cantos de louvor aos deuses, em vozes alternadas, gerando indícios da organização de uma representação como conhecemos. Logo, o teatro foi assimilado pelos gregos como uma arte social e teve suas potencialidades reconhecidas como material de reflexão para o próprio desenvolvimento da sociedade. Tragédia era um gênero que representava o desenvolvimento de uma história humana, trágica considerada elevada. Os personagens, heróis, reis e deuses, eram colocados em situações de sofrimento, terror e piedade, para provocar a compaixão e a purificação dos sentimentos. Esses textos dramatúrgicos tinham como objetivo demonstrar o reconhecimento das personagens sobre suas próprias circunstâncias de existência e consciência da fonte de seus males. Comédia era também um gênero do período clássico e considerada o oposto da tragédia, pois se dedicava à realidade das pessoas comuns e conflitos menos elevados. O estilo promoveu reflexões de questionamentos sobre as organizações da sociedade, o governo e as relações interpessoais. Para isso, usava-se recursos cômicos que satirizavam essas questões. Esses dois estilos acontecem de forma concomitante na Antiguidade Clássica. Com o passar dos anos, os dramaturgos foram se aprimorando e criando características semelhantes em suas obras. Permitiu aos estudiosos, a partir do teatro, compreenderem os modos de organização das sociedades, que foi o berço da democracia. Características do teatro grego: organização social da sociedade. O teatro passou a ser considerado um importante local de encontro dos homens gregos, tornando a prática de ir ao teatro algo comum. Vale lembrar que a presença das mulheres não era permitida nos teatros, nem como espectadoras, nem como atrizes, devido à organização sociocultural da Grécia Antiga. A arquitetura. O teatro grego sublinha a importância do espaço para que o teatro aconteça. Datam-se, desse período, as primeiras construções arquitetônicas de teatro, feitas nas encostas das acrópolis, para acomodar as representações e o público. Nessas construções estão envolvidas questões de acústica e iluminação solar, com a criação de pontos específicos do palco para a representação de determinadas situações ou personagens. Indumentária, máscaras e cenografia. Pela ausência de atrizes, atores usavam uma indumentária e máscara para representar papéis femininos. Também usavam as máscaras expressivas para representar figuras divinas e para acentuar determinadas expressões das personagens. Os dramaturgos solicitavam aos cenógrafos a confecções de itens específicos para cada peça, sendo o teatro grego, como um todo, rico em detalhes visuais. Presença do coro. As peças gregas, tanto na tragédia quanto na comédia, contam com a presença do coro, grupo de atores que narra, comenta a história e também dialoga com as personagens. Estrutura dramatúrgica. Os dramaturgos da Antiguidade Clássica apresentavam uma organização da escrita. Compreendemos que a tragédia apresenta uma estrutura, o prólogo, que explica previamente a história, o canto de entrada do coro, o relato dos mensageiros, que apresenta a reviravolta trágica, e o lamento das vítimas. Essas são algumas das características do teatro grego. Por fundar a base da arte dramática ocidental, muitos estudiosos se dedicaram à compreensão desse período. O teatro grego é temática de estudo para a história, para as artes cênicas e para a ciência políticas e sociais.
também para a psicologia. Os principais autores e suas peças. Existiam diversos dramaturgos que se dedicavam a escrever tragédias e comédias, e muitos deles festivais dionisíacos com suas obras. Alguns marcaram a história do teatro com grandes obras, por isso elencamos os seguintes elementos e principais deles. Ésquilo é considerado o primeiro dramaturgo e autor da forma perfeita da tragédia clássica. Suas principais obras são Os Persas e Sete Contratempos. Sófocles, dramaturgo de tragédias e autor de importantíssimas peças para a história do teatro, como Édipo Rei, Antígona e Electra. Eurípides, o autor de tragédia, escreveu Medéia, Electra, peça com o mesmo nome de Sófocles, As Fenícias e As Bacantes. Aristofanes é o mais importante autor da comédia e tinha grande apreço por personagens femininas. Entre suas principais peças estão Lisístrata, As Mulheres da Assembleia e As Vespas. Devido ao tempo e ao contexto, muitas obras se perderam, mas registros indicam que esses dramaturgos produziram muitas obras, sendo fonte de análise política e história para a ciência humana e as artes. O teatro medieval é composto por 4 elementos: origens, desenvolvimento, mistério e palco simultâneo. Teatro medieval. Não foi isso que você pensou. No teatro medieval não tem dragões, fadas, princesas ou príncipes encantados. A origem. O teatro medieval se origina no rito religioso, substituindo espetáculos com tendências pagãs ou profanas. O culto cristão original é uma espécie de compressão simbólica dos acontecimentos fundamentais do Evangelho, como a Eucaristia, a crucificação e a ressurreição. Desenvolvimento. Nesse período, o drama litúrgico já não é apresentado por clérigos, e sim por cidadãos da cidade. A peça abandona a igreja e deixa de ser um prolongamento do ofício religioso. O texto passa do latim à língua nacional de cada país. O evangelista é substituído por um patriarca, que no início de cada cena narra os eventos intermediários. Mais tarde, o narrador é eliminado e as ações não se limitam mais aos acontecimentos da Páscoa ou do Natal. Passa a se apresentar a vida de Jesus na íntegra. Mistério. Ao fim da Idade Média surge o mistério, já totalmente separado da igreja e em plena cidade. A imensa peça independe da liturgia e apresenta conteúdo desde a queda de Adão até o juízo final, mas por sua característica de tentar narrar tudo, perde-se em detalhes e episódios. Os estilos sublime, elevado e humilde, baixo, estão fundidos, diferente das tragédias clássicas. A amplitude épica do mistério chegou ao ponto de certos desses festivais ao mesmo tempo serem religiosos e profanos, e se estendia até 40 dias. A média era de 3 dias. O palco simultâneo. Existia na Idade Média uma espécie de palco sucessivo, constituído por uma série de carros, cada qual com cenários diversos que representavam lugares diferentes. Os carros sucediam-se, parando um depois do outro, em pontos determinados, para em cada um ser apresentada uma das cenas da peça. Depois, os carros seguiam numa espécie de procissão dramática. Na época de Corneille, este tipo de palco foi definitivamente extinto e restaurado. O novo palco consistia em colocar antecipadamente lado a lado todos os cenários requeridos, numa série de mansões ou casas, ao longo de estrados separados do público por uma barreira. Esta cena podia ter até 50 metros de extensão. Os personagens iam se deslocando durante o espetáculo de uma casa para outra, de acordo com as necessidades cênicas. O público acompanhava o espetáculo se deslocando também. Em um espetáculo, O Alto de Adão, fins do século XII, Adão, e em outras peças outros personagens, já sabe que será redimido pelo sacrifício de Cristo. Isto é, o próprio personagem conhece a história sagrada desde o início até o fim dos tempos. O aqui e agora, espaço-temporal, já não é só um elo de um decurso terreno. É simultaneamente algo que sempre foi
e algo que sempre se cumprirá no futuro. É, em última análise, eterno a imagem sensível dessa concepção de palco simultâneo. Penetração do ideal aristotélico. A partir do Renascimento, implanta-se a ideia de uma rigorosidade teatral, pautada nos estudos aristotélicos, encontrados na arte poética. Para Aristóteles, a catarse refere-se à purificação ou purgação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama. Problemas sociais, dilemas humanos, dores, traumas, sofrimentos, dúvidas, experiencia a oportunidade de reencontro com algo que antes da catarse apenas se fazia o movimento de acúmulo interno neste indivíduo. Ou seja, quando o ser humano vivencia seus dilemas novamente, através de uma obra, ele recebe estímulos emocionais e a oportunidade para fazer esta descarga. Na unidade de ação, o enredo apresentado pelo dramaturgo não pode incluir tramas paralelas, devendo assim ater-se sobre um único e principal assunto, até o fim da peça, para que a experiência do público não se perca com as trocas de assunto. Na unidade de lugar, toda a ação, toda a trama, ou seja, toda a peça, deve se ambientar em apenas um único lugar, para evitar dispersões e fugas do geocontexto. Na unidade de tempo, o ideal é que a peça se desenvolva durante uma revolução solar, que pode ser entendida como uma jornada de 12 ou 24 horas, para que não haja buracos de tempo passíveis de auto-preenchimento de interpretações pessoais. O palco ilusionista. Neste conceito, coloca-se a caixa cênica sob o foco ocular e das luzes, e os espectadores entram no anonimato para assistir a obra de fora, na penumbra da plateia, possibilitando o espectador estar distanciado da sua condição particular para vivenciar a ilusão e a intensidade da ação cênica. Os renascentistas desejavam conquistar e dominar a realidade empírica no plano artístico, emoldurando assim o palco como em uma pintura, a obra como retratável sobre o efeito de movimentação e profundidade, e o público apenas como apreciador à mercê da perspectiva estampada, acentuando-se assim a tendência de separar o palco e a plateia. A separação é indispensável para aumentar a ilusão na obra e no personagem. Caso contrário, realçaria o ator em primeiro lugar, o que não era o objetivo. Do Renascimento ao Barroco. As formas dramatúrgicas se multiplicam no período da Idade Média ao Barroco, por forte influxo épico através do uso de prólogos, epílogos e alocuções, onde se fixam características didáticas, passíveis de interpretação e comentários. As obras começam a encurtar o distanciamento com o público. As obras começam a trazer recortes de cenas que se direcionam ao público, possibilitando reflexões analíticas e auto-identificação, sem a necessidade de um desfecho único ou sentença, forçando assim a opinião pessoal ser repensada. Escreve lá, outra sorte. Que sorte? Muito garrida. Todo mundo busca a vida e ninguém conhece a morte. As moralidades religiosas e as moralidades sociais entram em conflito acerca da influência na jornada humana. Essa tendência didática constrói debates através de alegorias que representam virtudes e vícios. Eu em nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu em nome ninguém, e busco a consciência. Esta é boa experiência. Dinato, escreve isto bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca a consciência e todo mundo o dinheiro.
Gil Vicente. A obra de Gil Vicente expõe a materialidade do comportamento humano, onde os vícios, as virtudes e as relações sociais se dão através de alegorias que representam o mundo como uma grande feira, onde os produtos morais e as relações humanas são comercializáveis e negociáveis, na medida que os bens materiais entram em jogo. E agora, que buscas lá? Busco honra muito grande. E eu virtude que Deus mande, que tope com ela já. Outra adição nos acude. Escreve logo aí a fundo. Que busca honra todo mundo. E ninguém busca virtude. O teatro jesuíta. O teatro jesuíta é a manifestação da igreja militante na luta com a reforma, com o objetivo de prender o espectador de forma hipnótica através do uso de recursos como música, cores, dança, cenografia, efeitos especiais, figurinos chamativos e todo o aparato teatral, que garantisse a didática dos objetivos religiosos. O público assim era estimulado a se manter devoto e a temer as consequências da heresia. Assassinado por um javali, o mais peludo e vermelho que já vi. O teatro como tema do teatro. No Barroco, a didática da ilusão, a manipulação e a seleção da realidade a ser retratada evidenciam o quão esse teatro é uma reprodução fiel do mundo. O mundo enganador, cheio de mentiras, negações, falsidades, aparências e disfarces. Porém, a sensualidade do teatro barroco não se nega enquanto teatro. O teatro é honesto ao assumir estar reproduzindo e destacando essa realidade, já que a própria realidade se nega e se afunda cada vez mais nas próprias mentiras. Ora, escreve lá, compadre. Não sejas tu preguiçoso. O quê? Que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Vamos agora com o marco inicial do romantismo na Europa, mais precisamente na Alemanha. Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma obra de Wolfgang von Goethe. Carlitos! Oi, Werther. Que bom que você está aqui. Foi bom te ver também. Eu gosto muito quando você vem me ver, sabia? A sua companhia me traz tanta esperança, tanta luz. Eu gosto muito de você. Eu fico feliz de ouvir isso. Eu gosto bastante de você também, Werther. Carlitos, eu te amo. Olha, Werther, eu acho que você precisa ter cuidado com esse sentimento. Eu te amo muito, muito, muito. Mas eu te amo demais, Carlitos. Eu não sei viver sem você. Olha, Werther, eu gosto muito de você também, mas como amigo. Eu tô comprometido com outra pessoa já, e se eu ficasse com você, eu ia estar mentindo pra você e pra mim mesmo. Adeus. Fica, Carlitos. Não vá. Se você se for, eu não vou conseguir. Carlitos, eu preciso de você. Eu te amo, Carlitos. Eu te amo. Carlitos, eu não vou conseguir. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou acabar com tudo isso. Eu antes era só um personagem feio para as pessoas do classicismo. Mas com a queda da monarquia e a ascensão da burguesia e o nascimento do romantismo, eu passei a ser um possível herói. Viva Shakespeare!
que fez tudo mudar. Liberté, igualité, fraternité. Então, Shakespeare é um tanto anti-aristotélico, mas também não é de todo épico com seus heróis. Vamos chamar de uma dramática com traços épicos e um tanto ilusionista, com todas as suas quebras de cenas e com elementos cômicos grotescos. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas, com que a fortuna enfurecida nos alveja. Suspende a ilusão, Brecht, e vamos criar o distanciamento e tornar estranho aquilo que nos é familiar. Shakespeare veio da era elizabetana e influenciou praticamente todos os autores do romantismo. Shakespeare não foi para a faculdade e nunca saiu da Inglaterra, o que talvez o tenha feito ser tão diferente dos autores do romantismo de sua época. Seu drama vinha acompanhado do grotesco e do sublime, do belo e do feio. Shakespeare não seguia as regras métricas do drama, por isso suas obras foram tão fortes e são usadas até hoje como exemplo.